Renato Cariani e Júlio Balestrin são os principais pela expectativa elevada sobre o Kaique Pro e a frustração do público brasileiro. É isso mesmo, rapaziada. Vamos conferir aqui exatamente o que o Renato Cariani tem a dizer em seu podcast. Então, sem muita relação, bora pro play, rapaziada. Aquela altura já é a mesma. Já tá fixada. Tá fixada. Então, pra mim, o jogo do Kaique bater 109 quilos tá ganho. Agora, Julião, minha visão. Vou te passar a minha visão. Tá. O Kaique nunca se colocou como o cara que veio vencer a Classic Physique. Nunca. Quem o colocou foi o público. E eu entendo o público. Porque cada atualização do Ramon, do Kaique... Rapaziada, já começa aqui que o Renato Cariani já tá tirando dele da reta, mano. Porque quem colocou muita expectativa no Kaique Pro foi o próprio Renato Cariani. E o Renato Cariani, ele é um super influencer. Tudo que ele fala, a rapaziada meio que compra a ideia dele. Então, cara, o principal responsável por isso foi o Renato Cariani. Porque assim que o Kaique falou que ia pra Classic Physique, o Renatão fez um podcast. E lá, mano, ele inflou o Kaique às alturas, mano. Falando que ele ia já chegar amassando e destruindo e tal, sabe? Então, ele tá tirando a responsabilidade dele da reta, rapaziada. O fato é, Renato Cariani foi o principal. Ele e o Júlio Balestrin. E assim foi alimentando os outros influencers. Então vamos prosseguir aqui. Kaique chocava, velho. Porra. Cada atualização do Kaique chocava. Agora, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Quem, com o shape que o Kaique tava, não ia postar feliz uma foto no Instagram? É isso. A única coisa que o Kaique fazia era postar fotos no Instagram. Só isso. Só postar foto. E isso, cara, desculpa, qualquer pessoa ia fazer. Ele não disse que ele ia vencer, ele não disse que ele ia amassar, Não. e nem disse que esse ano ele ia conquistar o Mister Olímpia. Não. Quem fez isso foi o pessoal. E é muito engraçado. Olha, velho, quem fez isso foi o pessoal, mano. O Renato Cariani, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas o que eu lembro é, o bicho tava falando que o Kaique, tipo assim, é como se o Kaique fosse o próximo Sebum, mano. É tipo assim, quando ele tava se expressando no podcast, dava a entender que saiu Chris Bumstead, entrou Kaique Pro, o próximo fenômeno, o próximo como campeão Olímpia. Ele não pode ter falado isso, mas foi isso que o público entendeu, foi isso que deu a entender na época. Por isso o hype foi tão grande assim pra cima do Kaique Pro, porque o Renato Cariani é um cara influente, um cara gabaritado, um cara que tem autoridade no assunto. E tipo assim, o cara falou, a maioria das pessoas acreditam e concordam com o que ele fala, mano. E agora o Renato Cariani tá tirando toda a responsabilidade dele, mano. Isso aqui é muito engraçado, Renato Cariani. Muito engraçado isso. Mas vamos prosseguir, rapaziada. Que o pessoal que colocou o Kaique como campeão era o mesmo pessoal que estava dando hate no Ramon. Sim. Aí, esse mesmo pessoal, quando o Kaique não foi bem, começou a dar hate no Kaique, e aí o guest post do Ramon foi incrível, começou a dizer que o Ramon É o cara. é o cara. Então, Kaique... É muito volátil, né? É muito volátil, muito. É muito. É o mesmo público, eu peguei, gente. Cara, uma coisa tá sendo diferente dessa vez. O Kaique Pro teve essa performance abaixo do esperado, só que se você entrar no Instagram do Kaique Pro, você vai observar que, tipo assim, ele não tá sofrendo hater em comparação ao Kaique quando foi mal no Mister Olímpia 2024. O Kaique, mano, não tá sofrendo praticamente nada de hater. Pode ser um pouquinho ali, um pouquinho ali. O Ramondinho, em 2024, mano, quando o bicho perdeu o Mister Olímpia, mano, tu entrava no Instagram do cara, mano, qualquer página, mano, era todo mundo detonando o bicho, falando mal dele, sabe? Já agora, mano, o pessoal tá criticando muito, sabe quem? Tá criticando o Renato Cariani, tá criticando o Júlio Balestrin, porque, como eles mesmos disseram, o Kaique em nenhum momento falou que ia ganhar, falou que ia ser o campeão, falou que ia fazer acontecer, ele não disse isso, mas a mídia acabou que falou isso, ou se não tiver falado isso de forma direta, falaram isso de forma indireta e também deu a entender isso, entende? Então, meio que quem tá sofrendo hater é meio que o Renato Cariani, mano. E outros influenciadores que falaram isso, entende? Isso é bem engraçado e bem interessante de se analisar. Cara, isso aqui eu quero que vocês observem. O Júlio Balestrin, mano, vai falar aqui as primeiras considerações para com o Kaique, mano. Prestem atenção agora, rapaziada.
Galera, as pessoas aí pegaram alguns vídeos atrás, teve um vídeo que eu fiz aqui com ele, e o pessoal falando como é que você avaliou ele de camisa e tal, não sei o que. Galera, o Kaique tava fazendo as coisas com a regata dele porque foi uma questão pessoal dele não querer mostrar o físico até o dia da competição, e assim foi feito. Então, primeiro ponto, a gente tem que aceitar a decisão do atleta, e a decisão dele foi essa, foi uma estratégia que ele resolveu utilizar, achando que essa seria a melhor estratégia que protegeria ele de qualquer perspectiva positiva ou negativa sobre a competição que ele ia estrear. Então, o primeiro ponto, o Kaique não tinha ali nenhuma obrigação de trazer o melhor resultado. Bom, vocês viram, o Júlio Balestrin disse que avaliou o shape do Kaique com a roupa, com a regata e tal. E, cara, vamos ver esse vídeo aqui, mano. O vídeo que ele tá falando é esse aqui, ó. Foi postado no canal da Growth há 3 meses atrás, quando o Kaique Pro tinha voltado para o Brasil, eles estavam meio que treinando junto, mano. E olha só o vídeo que eles estão se referindo. É esse aqui do Júlio Balestrin. Se liga, mano. Isso aqui, tipo assim, velho, é o puro suco do entretenimento da maromba, mano. Olha essa merda aqui, velho. Finalmente acabamos o treino. E ó, Kaiqueira, você não vai mostrar pra galera, né? Você merece. Eu mereço? Então vai, saca aí. Ah, moleque. Eu vou ver e vou contar pra vocês então. Espero que vocês confiem em mim. Meu Deus, ele falou que tá pequeno. Ó, o maluco da joga camiseta aqui, velho. Olha isso, velho. Caraca, velho, você tá louco, tio. Duplo bíceps. Então, aqui ele tá posando de regata, tá, pessoal? Só pra deixar bem claro. Mudou a pose dele, hein? Mudou, encaixou. Peitoral. Ó. Nossa. De costas, agora que eu quero ver. Puta que pariu, o conjunto tá melhor. Olha só. Ô, louco, mano. Trouxe, hein? Tem novidade, Trouxe, hein? Abdômen. Toda fora, a cintura tá muito amarrada. Qual que vai ser a próxima? Essa? Clássica. Cara. Ó, pra vocês que Caraca, velho. não viram. Ele trouxe melhorias nos agrupamentos que ele tinha que trazer, então mais costas, a espessura tá maior, a perna dele já melhorou mais ainda, o femoral ele tá mais grosso, de costas, mais definido também. E o glúteo tá maior e muito mais proporcional, porque o femoral destoava muito. Agora o glúteo deu uma chegada e trouxe uma proporção diferente. Tanto eu quanto o Renato, nós tivemos aqui o prazer de ver o Kaique se desenvolvendo na categoria, o quanto que ele cresceu, o quanto que ele evoluiu e algumas atualizações que ele mostrou para nós no particular, incluindo o duplo bíceps de costas. Nessas atualizações nós ficamos muito otimistas, porque o Kaique trouxe um físico renovado, um físico grande, um físico seco, cheio de detalhes, em que sim, faltava ali algo a mais no duplo bíceps de costas, que é essa porção baixa do dorsal dele, mas isso é uma questão de formação muscular. Então... Cara, uma coisa que é muito curiosa, velho, foi os caras ter visto o shape do Kaique completo e mesmo assim colocando o bicho lá em cima, mano, como se ele fosse brigar pelo título. Tipo assim, eu não tive acesso ao shape do Kaique completo e, cara, se eu tivesse acesso, mano, com essas costas aí, cara, minha expectativa já teria baixado e eu já teria feito uma previsão mais realista. Mas os caras, mano, sendo profissional, mano, entende? Colocaram o Kaique lá em cima, tipo assim, cara, não faz o menor sentido, mano. Mas vamos prosseguir aqui. O que eu vi do Kaique quando ele se apresentou ao lado desses atletas, que era o que faltava pra gente ter total certeza do que seria a sua estreia e como ele seria avaliado. Pernas poderosas, porém, precisa de mais adutor para trazer esse arredondamento, assim como do Rough Diesel. Então, ele precisa de mais volume no geral, mas principalmente nesse agrupamento quando a gente fala de inferiores. Não sei se a panturrilha dele teve ou não lesão, tá, pra estar incomodando assim, mas o fato é, as panturrilhas nunca foram decisivas em uma competição de fisiculturismo. Tá? A linha de cintura, agradável, como na Men's Physique, isso não tem que mudar. Agora, quando a gente vai para o duplo bíceps, você vê que o duplo bíceps é bom, mas que ele precisa realmente de mais preenchimento, tá? Então o Kaique subiu com 104,5 kg. Isso é verdade. Né, essa questão de ele não ter batido a altura, a minha percepção e a do Kaique também é, o Kaique na sexta-feira acabou indo treinar com o treinador dele, não era uma previsão do Kaique treinar na sexta-feira, mas o Johnny, que é o treinador dele, chegou pela manhã e decidiu que eles iriam treinar, e assim foi feito. Então o Kaique fez 2 exercícios por agrupamento, 3 séries, o mesmo treino que nós fizemos na quinta, um full body, não foi aquele treino pesado, a ideia não era desgastar o físico e sim economizar, mas na quinta-feira eu já percebi que o Kaique começava a apresentar um físico mais flat, logo após o treino. E eu falei ali com ele, Kaique, tá na hora de ir embora. Cansado, né, Tá na hora de ir embora, você precisa comer, você precisa descansar. E assim foi feito. Na sexta-feira eu não acompanhei, quem acompanhou foi o Johnny. Até por uma questão de ética, né? Então ali o treinador chegou, quem domina, quem tá ali conduzindo o trabalho é o treinador dele. Ele foi simpático contigo ou você nem muito deu simpático, muito solícito, pediu pra fazer foto, quer conhecer o Brasil. É um cara que virou fã dos brasileiros. Mercado brasileiro. Pela nossa postura e como que a gente trabalha a mídia social. Coisa que os americanos São ruins, né? podiam fazer assim como nós. Então o Kaique, ele trouxe um físico bom, não sabíamos como ele iria ficar. Ele me parecia muito grande, tanto é que eu comentei, olha, eu vi o Open do lado do Kaique, o Kaique tava maior que o Open. E realmente tava. Tava maior que o Open e se apresentou. Pô, velho, ó a besteira que o Júlio Balestrin fala, mano. Um cara gabaritado, um cara que tem bastante conhecimento, fala que o Kaique Pro, mano, tava maior que um Open, mano. E tipo assim, velho, no vídeo, mano, o Kaique fica até sem graça quando o Júlio Balestrin fala isso, sabe?
E tipo assim, mano, no futuro, mano, quem é leigo, quem não entende, acaba ouvindo isso de um cara tão inteligente, tão gabaritado como o Júlio Balestrin, mano, e acaba pensando, caraca, mano, o Kaique tá gigante, ele tá que nem um Open, não sei o quê. Então, tipo assim, o Kaique já vai ser campeão e tal. E a expectativa vai só sendo fomentada e aumentada. Aí chega lá o Kaique, não mostra esse shape que eles estavam projetando, que eles estavam falando que ele ia chegar, e acaba que o pessoal fica puto, mano, e fica jogando hate neles. E sobra até pro Kaique, que, tipo assim, não falou nada, mano. Nunca falou que ia ser campeão, nunca falou nada disso, entende? Então, rapaziada, resumindo, velho, tipo assim, o cara tava de roupa, o cara nem chegou a ver o shape do Kaique e ele tava fazendo esses comentários aqui. Aí chega aqui, mano, no podcast, mano, ele fala esses outros comentários aí mais engraçados e curiosos aí. Então, rapaziada, foi esse o vídeo. Espero que os senhores tenham gostado, tenham entendido tudo que foi dito aqui no vídeo. Então, deixem o like aí pra poder apoiar e tal. Então é isso, rapaziada. Falou e tchau, tchau. Valeu!